você está atraindo as pessoas a Cristo? Que impressões essas pessoas estão tendo acerca de Cristo? Quando as pessoas olham para a sua vida e a vida desta igreja, que tipo de impressão elas têm, acerca do Deus a quem nós servimos? Tudo isso nos aponta para algo importantíssimo na vida cristã: testemunho. O testemunho de um cristão é fundamental. Fundamental não só porque Deus quer de nós uma vida que glorifique o nome dele, mas porque a nossa vida é um instrumento de Deus para conduzir pessoas a Deus. Ambas as coisas são fundamentais. E nós já vimos no capítulo 1 o testemunho de uma mulher que não foi um bom testemunho, que 3 vezes tentou fazer com que as noras voltassem para seus deuses pagãos, voltando para a terra de onde elas, ou a terra natal onde elas nasceram, e voltando para a casa dos pais, voltar para todos os seus costumes de um povo pagão, de um povo sem Deus. Hoje veremos o testemunho de 2 outras pessoas completamente opostas ao testemunho que nós vimos no primeiro capítulo. Portanto, vamos para o capítulo 2 de Ruth. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo 2, onde aparecem 2 personagens importantes. Uma já apareceu, Ruth, e o outro é o Boaz. Ruth, capítulo de número 2, a partir do 1º versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido,
e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até à tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, e tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute a moabita: também ainda lhe disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tem. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Senhor Deus amado, toda honra, glória, louvor sempre ao Senhor, pois toda sabedoria e conhecimento vem de Ti. E por isso que humildemente sempre clamamos a Ti, para que tanto nos conduza a fim de expor a Tua palavra com fidelidade e excelência, quanto, Senhor, quebrantes os corações, para que sejam aptos a aplicar a palavra do Senhor à própria vida e, andando humildemente com Cristo, possam glorificar o Teu nome todos os dias. Abençoa a Tua igreja aqui, é o que nós te pedimos. Fala o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como disse, nós vimos no capítulo 1 a tragédia. Nós vimos que, tentando resolver problema que se instalou na cidade, na verdade em Israel, havia fome, Elimeleque foge do castigo do Senhor, vai para uma terra tentando viver bem ali, fugindo da fome, e a tentativa de solucionar os problemas com as próprias forças e o próprio entendimento levou a uma catástrofe maior ainda. Voltam Noemi, a esposa de Elimeleque, e Rute, a sua nora, ambas sem marido, porque todos os 3 homens da família morreram. Agora elas voltaram, sim, verdadeiramente pobres, e entram na cidade humilhadas, se sentindo envergonhadas e sofridas. O capítulo 2, então, toma a história a partir desse ponto. Elas estão em Belém, de volta à terra, e novas coisas vão acontecer. Então, o primeiro versículo
já dá ao leitor aquela fagulha de esperança. Observe que começa a salvação daquela família, a solução para aquele lar ser ventilada, ser apontada pelo primeiro versículo, quando diz que havia um parente de muitos bens chamado Boaz. Isso porque o texto vai nos mostrar que este homem poderia ajudar a família, a Noemi e a Ruth, a se reestabelecer. Nós veremos mais adiante. De forma que a esperança delas não havia se acabado. Deus agora vai operar. Agora elas verão como Deus soluciona problemas, mesmo quando parecem impossíveis, pois elas chegaram ao fundo do poço realmente, completamente. Agora elas vão ver a salvação do Senhor, a graciosa salvação do Senhor. Por que é importante nós observarmos esse começo do capítulo? Porque Ruth tem uma coisa bem parecida com o livro de Esther. Claro, Esther é bem posterior. É que no livro de Ruth e de Esther, quem já leu poderá relembrar, Deus está operando em silêncio. Tanto em Ruth como em Esther não há indicações diretas de Deus falando: eu vou salvar vocês. Não há profetas dizendo: o Senhor disse, assim o Senhor vai agir em Israel. Não há nada, nenhuma palavra divina para Noemi e Ruth que indique que Deus estará trazendo a salvação, semelhante a Esther. Em Esther nem o nome de Deus aparece. Ambos os livros contam como Deus salvou o seu povo em silêncio, sem dizer nada. E o capítulo 2 é quem vai nos indicando já que Deus está agindo. A esperança delas ainda estava viva. Não sabemos se Noemi lembrava exatamente de todos os detalhes. Sabemos que ela sabia sobre Boaz, porque ela contou já no final do capítulo que ele era um dos resgatadores. O quanto ela estava com a memória viva, nós não sabemos, mas aqui estava a esperança dela. Interessante observar que Boaz está na cidade de Belém de Judá, exatamente a cidade de onde elas saíram fugindo da fome. Deve nos levar a uma pergunta: isso. Eles fugiram do castigo de Deus, da fome, para tentar viver bem em outra terra não dada por Deus. Boaz ficou. Que coisa interessante. Boaz é rico. Boaz estava no meio da fome. Boaz estava passando pelo problema. Boaz estava na terra. Percebem? O parente dele, Elimeleque, foge, pensando que se daria bem, tentando fugir do castigo divino. Boaz permanece na terra, esperando em Deus, aguardando a salvação de Deus, como todo Israel deveria fazer. Elimeleque, que foge, morre. Boaz, que estava na terra, é rico e passou pelo problema, passou pela fome, passou pelo castigo que Deus trouxe a Israel, conforme nós vimos no livro de Juízes, conforme menção de Moisés e Deuteronômios, que aconteceria quando o povo se desviasse do Senhor, como acontece em todo esse período aqui diversas vezes. Boaz esperou em Deus. Daí você já pode aplicar a sua vida nessa comparação que nós vamos fazer o tempo inteiro, porque há um contraste imenso entre Elimeleque e Noemi e a visão pagã, secularizada, de pessoas que só olham para a vida terrena, de pessoas que esperam resolver os problemas com as próprias mãos, de pessoas que estão tentando fugir até do castigo divino. E vocês vão ver a diferença de Elimeleque e Noemi para Boaz e Ruth, um homem e uma mulher de Deus que preferem viver o sofrimento na presença de Deus a ter que viver uma vida longe dele.
como Ruth disse no versículo 16 do capítulo 1, como nós já lemos, e como Boaz demonstra, tendo em vista que ele perseverou lá na terra, aguardando em Deus. Boaz é um homem de Deus que há de ser usado pelo Senhor. Isso já começa a nos oferecer aquilo que nós desejamos mostrar como tema principal da exposição, o testemunho da vida. Boaz é aquele que vai glorificar a Deus por meio deste testemunho, atraindo Ruth para a salvação em Deus. Então, Ruth pede a Noemi para deixá-la ir buscar apanhar espigas nos campos. Para entender isto, precisamos ler Levíticos, capítulo de número 19, versículo de número 10, onde Deus dá a ordenança do cuidado que Israel deveria ter para com os pobres. Deus diz assim, por meio de sua lei: não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em outras palavras, Deus diz: eu os sustento, eu cuido de vocês. Então, aquilo que cai na terra, aquilo que vocês não colhem diretamente do pé, aquilo que vocês não tiram diretamente da planta, mas que caiu no chão, não sejam ambiciosos, não sejam gananciosos e tentem colher até aquilo que está no chão, porque aquilo que cai no chão eu estou dando para os pobres e necessitados, para que eles tenham o que comer. Observe, em Israel a pobreza estava bem assistida, porque Deus mesmo deu a lei para que o povo deixasse sempre o que comer para os pobres necessitados, para os estrangeiros que estavam ali passando, peregrinando em necessidade. O que a Noemi e a Ruth irão fazer é o uso desta lei, é um direito. Ou seja, a Ruth não poderia colher do pé, a Ruth não poderia bagunçar nada no campo, mas a Ruth poderia passar entre as gavelas e tirar o que estava no chão. Caiu no chão, ela poderia ir pegando, era um direito, não era roubo, porque era uma lei em Israel dada pelo próprio Deus por meio de Moisés. E ela foi fazer uso desta lei porque ela precisava comer, a Noemi, obviamente, também. E ela sai para colher o que está no chão do campo de alguém da região. E aí o texto, no versículo 3, vai nos apontar a presença de Deus em silêncio, quando diz: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, e diz assim: por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Nós observamos por este versículo e pelo versículo de número 22 que há outros campos. A Noemi lá na frente dirá: olha, não vá para outro campo, para que lá ninguém venha te molestar. Ou seja, nem todo mundo em Israel era de fato homem de Deus, nem mesmo os donos das terras, nem os trabalhadores. Eram todos de Israel, mas nem todos eram verdadeiros homens de Deus. Nem todos tinham conduta como a de Boaz, nem todos respeitariam a Ruth. Alguns poderiam tentar molestá-la. E a Noemi então tem um cuidado para com ela, orientando que ela continue no campo. Só que ela não escolheu esse campo. A Ruth não planejou, ela nem sabia quem era Boaz. A Noemi não contou nada para a Ruth, ela vem saber no final do capítulo que nós lemos. Foi por casualidade. Essa casualidade deve ser lida de acordo com o olhar de Esther, o livro de Esther, que, como já disse,
tem algo bem semelhante. Capítulo 4, no versículo de número 14, a segunda parte do versículo 14, que diz assim: e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada à rainha. Lembrem que Mordecai, o tio de Esther, está orientando Esther a lutar pelo seu povo. Esther se tornou rainha. E ele está dizendo, sem dizer o nome de Deus: e se você foi posta por rainha exatamente para ser um instrumento de Deus para salvar o seu povo? Ele não diz o nome de Deus, mas o livro nos indica, nos conduz o tempo inteiro a isto. Devemos entender de forma semelhante que Ruth escolheu o campo de Boaz não foi por acaso apenas, porque essa casualidade é que Deus em silêncio estava agindo, sem Ruth saber. Já parou para pensar sobre a sua vida? Em como Deus age em silêncio para salvar-nos sem sabermos? Que Deus conduz as, entre aspas, casualidades da vida para com aqueles que esperam nele, porque Ruth esperava em Deus. Ruth confiava ou entregou a sua vida à confiança em Deus. Deus vai conduzir naquele momento a salvação para aquela mulher e a sua sogra. Ela entra exatamente no campo daquele que seria o resgatador. Isso nos lembra muitos textos, dentre eles o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Deus está cuidando daquela que foi para Israel para ser acolhida. Ele está cuidando daquela que preferiu deixar uma vida mais confortável na casa do seu pai e da sua mãe, a possibilidade de casar novamente e ter uma vida tranquila, que preferiu deixar tudo para trás, junto com os seus deuses, para ir a um povo que não conhecia e servir ao Deus de Israel e viver ali e morrer ali na presença do Senhor. Deus estava cuidando daquela que confiou a vida a Ele. Você confiou sua vida a Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: se você confiou a vida a Deus, então confie em Deus. Ele está cuidando silenciosamente. Deus está cuidando dela. Ele entra no campo de Boaz. E então o texto, versículo de número 4, nos dá uma introdução interessante. Para que essa introdução? Você poderia perguntar: para que eu preciso saber o cumprimento de Boaz e os servos de Boaz? Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Qual é a importância desse versículo? Esse versículo nos mostra quem é Boaz. Esse versículo nos mostra que ele é um homem temente a Deus de fato. A primeira coisa que ele faz é abençoar os seus servos, e é então abençoado também por eles. É um homem que teme a Deus então e depende dele, e sabe que tudo que tem provém do Senhor. É um homem que anda na presença de Deus, não é um homem qualquer. Este versículo nos coloca ou nos aponta o caráter de Boaz, como nós veremos em todo o livro também. Daí nós temos nosso segundo personagem e o seu testemunho de vida. Se Ruth já deu um grande testemunho na presença de Noemi, mostrando
sendo ela estrangeira, o seu temor a Deus muito maior e superior a Noemi, que já conhecia Deus há muito tempo. Agora nós temos o segundo personagem mostrando o seu temor a Deus, e a sua vida será um instrumento para atrair a Ruth à presença do Senhor. Ele abençoa, é abençoado, e então, atento, pergunta sobre a Ruth: quem é aquela moça? Poderíamos aqui conjecturar que parece que ele se agradou dela. De alguma forma, dá para ver nas entrelinhas um certo romance que acontecerá entre ele e ela, como nós veremos um pouco mais adiante no versículo, e a dedicação que ele tem para resolver o problema, como nós veremos em sermões posteriores. Ele pergunta: quem é aquela moça? E então eles respondem sobre Noemi. O testemunho de Noemi está conhecido. Noemi está sendo conhecida na cidade. As pessoas conhecem você e conhecem pelo quê? As pessoas conhecem você pela santidade, por falar a verdade, por viver para a glória de Deus. Qual o testemunho de vida, da sua vida? Eu não estou falando dos sorrisos aparentes, o que a gente mostra para as pessoas num curto momento. Eu estou me referindo a testemunho da vida, tudo que você fala e faz. Qual o seu testemunho? A cidade está falando bem da Ruth. Qual o testemunho sobre sua vida? Ele conta o testemunho para o Boaz. Boaz fica sabendo pelo servo dele quem é um pouco de quem é Ruth. Um pouco que na verdade é de uma dimensão maior do que dizem os primeiros versículos. Porque na conversa entre Boaz e Ruth, Boaz conta muito mais sobre ela do que foi dito antes. Então a conversa sobre ela foi um pouco mais longa. Ela era uma mulher bênção, virtuosa, como ele dirá no capítulo 3. Ela era uma grande mulher. E pediu para estar lá, e ele fica sabendo. E eu gostaria então que a partir de agora nós víssemos e nós veremos uma série de marcas que apontam para Deus. Israel é um instrumento de Deus para atrair as pessoas a Cristo, à salvação, ao Salvador. Boaz vai mostrar para Ruth quem é Deus. Ruth vai conhecer melhor a Deus pela vida de Boaz e uma série de atitudes dele. Por isso a importância do testemunho. As pessoas lá fora não sabem quem é Deus. Jesus disse em João 13 que quando vivêssemos o amor de Cristo, não o amor do mundo, o amor de Cristo, as pessoas veriam que nós somos discípulos de fato de Jesus. Então nós mostramos quem é Deus por meio do nosso testemunho. Nós testemunhamos sobre Deus, e ela vai conhecer Deus por meio da vida de Boaz, um instrumento de redenção. Primeiro versículo 8 dessa fala, primeiro versículo da conversa, diz o seguinte: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passas aqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Boaz adota Ruth. Boaz recebe. Boaz faz o que Noemi não fez. Noemi 3 vezes tentou fazer Ruth ir para casa. Em vez da mulher atrair a Cristo, a Deus, o Salvador, ela termina atrapalhando. Ela tenta fazê-la voltar. Uma se perde, a Orfa, e a Ruth insiste e continua a sua caminhada, apesar da insistência dela por 3 vezes. O Boaz está fazendo o oposto. A atitude de Boaz é: minha filha, fique entre a gente, fique conosco, venha para cá. A Ruth vai conhecer, por meio de Israel, especificamente Boaz, o Deus que a adota, que atrai as pessoas para si e recebe estrangeiros. Ela é uma estrangeira, lembra? Ela não é do povo. A atitude de Boaz
é atrair uma estrangeira para próximo do povo de Deus. Ela estaria ali junto com eles. Ela vê que Israel é um povo acolhedor. E nisso ela vai conhecer o Deus que acolhe. Nós devemos ser acolhedores, porque somos instrumentos de Deus para propagar a salvação e para Deus salvar pessoas, o atrair as pessoas de fora e acolher os estrangeiros, aqueles que querem querem ter abrigo debaixo das asas do Senhor. Boaz mostra a adoção. Ele acolhe, fique conosco. E aí o versículo 9 continua dizendo: estarás atenta ao campo, que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Proteção. Ele vai mostrando atitude para com ela, que levará Ruth mais à frente a ficar perplexa, admirada, encantada diante de tamanho acolhimento. E essa segunda atitude é protegê-la. Eu disse aos meus servos: não mexam que não mexesse com você. Ele a protege. Ela não só é adotada, mas é protegida. E conhecerá o Deus que guarda os que buscam de todo o seu coração, por meio de um homem que a protege, mesmo não sendo ela parte do povo de Deus até então. Eu estava começando assim, exatamente o oposto da Noemi, como nós já falamos. Ele está atraindo ela, não colocando-a para fora, digamos, da igreja. Ele está atraindo, não colocando para fora. E aí no versículo 10, ela diz, então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? Em outras palavras, eu não mereço, eu não sou parte do povo, eu não mereço privilégios, eu sou parte de outro povo, eu não conheço bem o seu Deus, eu não estou dentro dos privilégios legais desta nação. Por que me tratas assim? Ou seja, por que me tratas com graça? A graça divina que adota o estrangeiro, que protege o que o busca, é conhecida por Ruth, por meio da vida de Boaz. O Deus que em outros momentos é blasfemado porque Israel peca contra Deus, constantemente aqui está sendo adorado. A Ruth está encantada com o comportamento, a atitude de Boaz, que mostra a graça divina para ela, recebendo-a mesmo sem ela merecer. Eu não sou nada demais para você fazer isso comigo, não sou nada demais para me receber tão bem. Por que fazes isso comigo? Eu não mereço. A graça divina manifesta por meio de um homem de Deus, que atrai uma estrangeira para o povo do Senhor. Boaz então conta que ela também tinha um testemunho que ele sabia reconhecer. Havia um valor naquela mulher. E ele conta então o que já sabia do comportamento dela. E no versículo 12 ele diz: o Senhor retribua o teu feito, que seja cumprida a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ela foi buscar refúgio no Deus, pobre, sem marido, sem muitas expectativas, ou perspectivas, melhor dizendo, na vida. E ela foi buscar refúgio no Deus de Israel. E Boaz vai mostrar quem é o Deus de Israel por este testemunho tão gracioso. Ela está sendo recompensada já por ter buscado a Deus. Esse era o propósito de Israel.
Este era o propósito do povo do Senhor. Lembre que Jesus diz no Evangelho segundo João, no capítulo de número 4, versículo de número 22, conversando com aquela mulher samaritana, ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeus. A salvação vem de judeus. O propósito de Israel era atrair as pessoas a Cristo, porque Cristo vem de Israel, ou veio de Israel, e o Boaz está fazendo isso, está atraindo uma pecadora para a salvação em Deus, está cumprindo o papel de atrair o mundo a Cristo, completamente oposto a Elimelec, que fugindo de Deus, morreu em terra estrangeira, sem conduzir pessoas a Deus. Diferente de Noemi, que conhecendo a Deus, em vez de atrair Ruth a Deus, tentou afastá-la da presença do Senhor. Boaz está cumprindo bem o seu papel. E o versículo 13 continua o diálogo entre os dois. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva. Ela está percebendo o carinho dele, o amor dele mostrado na adoção, proteção e em toda a graça para com ela, numa atitude que ela não merecia, mostra o carinho e o amor dele para com ela. Falaste ao coração. É a mesma expressão que está em Gênesis 34, versículo 3, quando uma filha de Jacó, a Diná, encanta então o filho do rei de um povo, de Amor, e este fala ao coração de Diná, porque ele queria casar com ela. As palavras de Boaz falam ao coração, encantam, percebam o romance, e ela se sente querida por ele, ela se sente protegida, guardada. As atitudes dele fazem com que ela se sinta segura no período de extrema necessidade. A graça de Deus, a proteção divina, a adoção, o amor se manifestam na vida de Boaz para com Ruth. A hora de comer, diz o versículo 14, Boaz chama ela para comer junto com eles. Ela era só um mendigo, ela estava só colhendo o que sobrava, ela estava apenas tentando sobreviver, e ele a coloca junto deles, os seus servos, para comer o que eles estavam comendo, beber o que estavam bebendo. A provisão. Ruth experimenta o abrigo divino embaixo das asas do Senhor por meio de Boaz. Ela tem o pão que Deus sempre provê para seu povo. Ela está bem acolhida. E levantando-se, versículo 15, ela, para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai acolher e não a censureis. Benevolência. Aquilo que a Noemi vai falar sobre o Boaz, que ele não deixou a sua benevolência. Ele diz aos seus servos que deixassem ela pegar, mesmo colhendo. Olha, deixa ela pegar em qualquer lugar. Não censura, deixa ela à vontade. Deixa ela à vontade. Se ela pegar colher no lugar onde não devia, deixe. A benevolência dele, ele a abençoa. Ruth está conhecendo a Deus. Nada melhor para conhecer a Deus do que o testemunho de um homem de Deus, que anda segundo Deus e que mostra que Deus adota os que o buscam
que Deus protege os que o procuram, que Deus é um Deus de graça para com quem não merece, mas busca seu auxílio, que Deus é um Deus de amor que favorece mesmo aqueles que são dignos, que Deus é um Deus de provisão para com aqueles que esperam nele, e que Deus é benevolente, concedendo-nos muito mais do que aquilo que nós precisamos. Ela vai conhecer a graça divina por meio de um homem. As pessoas estão conhecendo a Deus por meio da sua vida, por meio de uma vida que, tentando andar com Deus, se parece com Deus. Aquele ou aquilo para o qual você tanto olha será o que você se tornará. Se você olha para homens pecadores e seus pecados, copiará os seus comportamentos. Se você olhar para Cristo na cruz do Calvário, conhecerá a verdade, o amor daquele que manifestou sua glória por meio da sua morte por nós. Para você dar o testemunho de Boaz, é preciso andar com Deus. E essa sempre foi a vontade do Senhor. Miqueias 6:8, o profeta diz: a vontade de Deus é que ande humildemente com Deus. As pessoas estão sendo atraídas a Deus por sua vida. E repito o que eu disse: na igreja todo mundo é bom. Lembre-se que aqui todo mundo está bem vestido, eu deveria, não só. Aqui todo mundo sorri. Aqui todo mundo conversa bem. Ninguém mostra quem é aqui. O máximo que nós conhecemos é o sorriso no final do culto. Os outros momentos é a luta de cada um. Nós mostramos quem somos no dia a dia. Quando nós falamos o que não devia, quando nós agimos como não devia, e então não mostramos a santidade de Deus, ou de tanto andar com Deus, mostramos ao mundo a beleza da glória de Deus, por externar naturalmente uma vida de acordo com esta santidade. Por isso a pergunta de toda a exposição deste capítulo tem que ser: você está conduzindo as pessoas para onde? Ou melhor, para quem? Para você? Para uma denominação que não vai salvar ninguém? Para outros homens ou para Cristo? Noemi conduziu a Orfa para os deuses pagãos. Que absurdo! Ela era uma israelita e conduziu Orfa para os deuses de Moabe, portanto que insistiu para que ela fosse embora, pensando apenas na prosperidade, no bem-estar financeiro dela. Quase que Ruth vai por isso também, mas pela graça divina perseverou. Agora, pela primeira vez, ela vai conhecer o verdadeiro testemunho de alguém que ainda é Deus. Você, para quem está atraindo as pessoas? O que as pessoas se tornam depois que elas conhecem e andam contigo? Elas se tornam bênção, elas se tornam agradáveis a Deus, santas, verdadeiras, justas, íntegras, honestas, fiéis, bênção em tudo. O que as pessoas se tornam quando elas ouvem você? Ruth está sendo conduzida à glória e à graça divina por meio de um homem que está dando testemunho do Deus de Israel. Então ela vai debulhar, e aquilo que ela debulhou, a quantidade basicamente a quantidade de um galão de água de 20 litros, bombona, isso? Dá mais ou menos, imagina que dali, um pouquinho mais, basicamente aqui, cheinho de grão. Ela conseguiu colher em um dia, e um dia ela conseguiu colher o suficiente para ela, para sua sogra, com tranquilidade, com sobra. Foi muito bom, foi muito boa a colheita. E ela volta então para casa, com certeza satisfeita. Deve estar também, em certa medida, confusa por tanta coisa nova e boa na vida dela.
conhecendo aqueles que verdadeiramente testemunhavam sobre o Deus de Israel. E ela chega em casa encantada, e a sua sogra Noemi, ao ver a quantidade de grãos que ela havia colhido, então pergunta mais admirada ainda: tudo isso? Como você conseguiu colher tudo isso? Do chão? Sobrou do chão tudo isso? Quem te favoreceu? Quem te deixou colher tudo isso? Quem te deixou levar tudo isso para casa? E ela abençoa, sem mesmo saber quem, aquele que a favoreceu. Então te conta o nome dele: Boaz. Boaz é o nome dele. É aqui que então as coisas ficam claras e a esperança então tem um norte. Boaz é o resgatador. Resgatador está em Levíticos capítulo 25, versículo 23 a 28. Era o homem que compraria a terra daquele que empobreceu, para que pudesse se reerguer. E quando a pessoa viesse a se reerguer financeiramente, ele venderia de volta. A pessoa serviria apenas para ajudar a outra pessoa a se reestruturar. Ela empobreceu, ela foi a miséria, ela não tem mais nada, mas tem a sua terra. Só que vender a terra e ficar sem nada no olho da rua não dá. Então Deus deu uma lei: os parentes mais próximos, do mais próximo ao mais distante, devem cumprir um papel importante dentro da família: ajudar aquele que empobreceu a se reerguer. Como é que eles fariam isso? Comprando a terra, o campo, usava durante o tempo que fosse seu, fosse sua, e depois deveria, quando a pessoa tivesse condições de novo, revender, fazendo com que a pessoa tivesse um campo em posse outra vez, ou seja, não tivesse um prejuízo por ter vendido no período de necessidade. O resgatador deveria fazer isso. Mas ainda tinha um outro papel, daquele que fosse mais próximo, que deveria cumprir para com a mulher que se tornou viúva e não tem filhos. Essa é a questão: não tem filhos, não teve filhos. Ela se tornou viúva, não teve filhos, não vai ter então uma descendência, tanto para cuidar dela, quanto para que o nome não fosse apagado. E Deus institui também o levirato, que vai acontecer lá atrás com Judá, e vai ser ensinado por Deus em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. O homem então tanto cumpriria um papel importante salvando a família da miséria, quanto suscitaria descendência para o falecido, porque era a mesma família e o nome da família se perpetuaria. O resgatador. Só que Deus não deu ordens acerca do resgatador por acaso, meus irmãos. Propositadamente Deus nos deu um tipo de Cristo. O resgatador era uma figura do Cristo que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Senhor. O resgatador vai aparecer na Bíblia diversas vezes. O mesmo termo, que é o verbo resgatar, usado no particípio, ou seja, aquele que resgata. O resgatador é aquele que resgata, aquele que liberta. Vai aparecer várias vezes na Bíblia, apontando para Cristo. Lá atrás, nós vamos encontrar em Gênesis 48:16, o Jacó contando sobre sua peregrinação, e diz: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. E ele abençoa os filhos de José. Este anjo que tem livrado, esse termo livrado é o mesmo termo para o resgatador. O anjo que o livrou, o livrador, o resgatador. Em Êxodo, capítulo de número 6,
No versículo também de número 6, o Senhor diz assim: portanto dizeis aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. Deus está dizendo: eu serei o resgatador de vocês, eu serei o livrador de vocês. E o termo que foi usado para o anjo agora é usado para o próprio Deus. No capítulo de número 15, versículo de Êxodo ainda, versículo de número 13, Moisés, cantando a salvação do Senhor, diz: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. O povo que livraste, que resgataste. O Senhor é o resgatador de Israel, aquele para quem a figura do resgatador, instituído por Deus, apontava. O resgatador apontava para Cristo, o nosso Senhor. Jó, capítulo 19, versículo 25, usa o mesmo termo para falar sobre a salvação que esperava no Senhor. Jó 19, 25, porque eu sei que o meu resgatador, redentor, é o mesmo termo, vive e por fim se levantará sobre a terra. Cristo, resgatador, sendo esperado por meio de profecias e tipologias que apontavam para aquilo que Ele faria por nós ao nos resgatar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O resgatador. Salmo 19, versículo de número 14, o mesmo termo usado outra vez para dizer: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor ou resgatador meu. Mais à frente, o profeta Isaías, no capítulo de número 41, versículo de número 14, dirá: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu redentor. É o Santo de Israel, é o mesmo termo, o resgatador de Israel, era Deus. Capítulo 54 de Isaías ainda, versículo de número 5, nos diz o profeta ainda: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, Ele é o resgatador. Deus era o resgatador do povo de Israel. Por fim, em relação a essas referências, ou a penúltima, na verdade delas, em Oséias capítulo 13, versículo 14, diz o profeta: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Mas os olhos não veem em arrependimento algum. Este versículo se torna mais claro ainda porque ele é citado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 55. Paulo usa exatamente este versículo para falar da redenção em Cristo Jesus. Jesus é o nosso resgatador. Em Isaías 59, capítulo 59, versículo 20, sim, a última referência, o profeta nos dirá o seguinte: virá o Redentor, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. E
Paulo outra vez usa o texto, lá em Romanos capítulo 11, versículo 26, para falar que Cristo é o resgatador de Israel. Portanto, Boaz está cumprindo um papel importantíssimo. Ele é um tipo de Cristo, porque sendo ele o resgatador, cumprindo corretamente, do jeito que a Bíblia diz que deveria, que a lei do Senhor diz que deveria, o seu papel de resgatador, ele está apontando para Cristo, o Cristo que nos adota ao nos achegarmos a Ele, e mesmo sendo nós estrangeiros aos olhos do Senhor, somos recebidos como filhos, e mesmo sendo pecadores, somos recebidos como seu Filho amado, pois nele recebemos a justiça plena, a santidade de Cristo, que nos torna aos olhos de Deus como o próprio Filho é, santo e agradável a Ele. O Boaz nos aponta para o Cristo que nos guarda, nos protege e que nunca nos deixa desamparados, que neste mundo que já é maligno, e mesmo que as pessoas tenham que nos destruir, prejudicar e maltratar, e mesmo que a igreja seja perseguida e tentem nos matar, de fato, sabemos que Deus nos protege, Ele não nos deixa, e mesmo faça a morte, o Senhor é aquele que está conosco para velar por nós. Boaz nos mostra o Cristo gracioso, que deu palavras que vão muito além daquilo que ela poderia esperar, o resgatador que recebe com benevolência e concede muito mais do que aquilo que ela poderia até mesmo almejar. Que graça! E eu mereço, Senhor, e eu mereço. A graça divina se manifesta naquela vida, apontando para o Cristo que nos deu sua graça. Você já parou para pensar na dimensão da graça divina, na vida daqueles que o buscam, na sua vida, se você já o buscou? É importante pensar nessa graça, porque ela nos conduz a uma gratidão imensa, a gratidão para a salvação do nosso Deus. Boaz aponta para Cristo como um resgatador fiel, e ele atrai Ruth para o Deus de Israel. A sua vida condiz com a vida de um homem que anda com Deus, com integridade e santidade de palavras, de ações, de propósitos, e conduz Ruth à presença do Senhor. A Noemi então diz a Ruth: minha filha, fique lá você está seguro. O resgatador a acolhe, e nele ela encontra o abrigo que precisava. As pessoas precisam de Cristo, mesmo sem saber. Muitas pensam em ir a uma igreja porque estão com problema de saúde, financeiro, familiar, no trabalho, tipo de problema, e pensam que em buscar uma igreja, em pedir orações por ela, elas resolverão seus problemas, sem perceber que na verdade o problema que elas têm é exatamente não ter a Cristo, e então permanecer em pecado. As pessoas não sabem que o que elas precisam é da justiça de Jesus e consequentemente do perdão de Deus por meio desta justiça, a justificação. Elas não sabem e acham que os seus problemas são apenas superficiais. Quem mostrará para as pessoas o que elas precisam saber? Quem mostrará para elas a graça divina? Quem será o instrumento de Deus para mostrar a salvação do Senhor para o mundo? Quem? Se não for você, se não for a igreja do Senhor Jesus, quem faz isso? A igreja do Antigo e do Novo Testamento tem como propósito levar as pessoas a Cristo. O propósito da vida na igreja não é atrair pessoas para uma denominação, programações agradáveis,
ou coisas semelhantes, por não salvaram ninguém. É atraí-las a Cristo. Ou como disse Jesus, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Você tem cumprido o seu papel de apontador, indicador ou evangelizador, conduzindo pessoas a Cristo. Qual o seu testemunho de vida? Lembre-se que mesmo sem falar palavra alguma, Pedro disse que uma mulher pode dar testemunho dentro de casa, de tal modo que ganhe seu marido, mostrando para ele exatamente as virtudes do Cristo a quem ela serve, como Boaz, que na sua vida, no seu comportamento, mostrou a glória e a graça do Deus de Israel, coisa que Noemi não fez. Mesmo sem palavras, o cristão pode conduzir uma pessoa a Cristo. Qual tem sido o seu testemunho de vida? O que as pessoas ouvem de seus lábios conduz as pessoas a Cristo? Ou se as pessoas veem na sua conduta, conduz as pessoas para Cristo? O que as pessoas então veem em você e ouvem em você conduz aquele que é o caminho, a verdade e a vida, de tal forma que atraídas a Cristo encontrem esta adoção, proteção, graça, amor, provisão e benevolência. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Nós fazemos parte do projeto redentor, como Boaz fazia. Boaz estava apontando para o Cristo que viria. Você tem que apontar para o Cristo que já veio. As pessoas deverão entrar aqui e encontrar estas coisas que Boaz demonstrou, não apenas por meio da pregação fiel da palavra de Deus. Elas deverão conhecer a graça, a adoção, proteção, amor, provisão, benevolência. Elas deverão conhecer a santidade, a justiça. Elas deverão conhecer os atributos divinos por meio da sua vida. Ao irem para casa, elas não só devem ir encantadas com a pregação da palavra. Que palavra falou no meu coração, Deus falou profundamente, eu quero voltar. Elas deverão voltar para casa dizendo: que Deus gracioso e tremendo, vi a graça, o amor, a misericórdia, a justiça, a santidade, a fidelidade, a verdade de Deus na vida daquelas pessoas que andam com Deus, porque nós nos parecemos com aqueles com quem andamos. Então se espera que aqueles que estão aqui estejam andando com Deus e não pareçam com Deus, e de tanto andar com Deus pareçam mais com Deus, e cada dia mais, a ponto das pessoas poderiam chamar de cristãos, ou seja, pequenos cristos, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Ruth encontrou o cuidado de Deus na vida de Boaz. Quantas pessoas estão encontrando o cuidado de Deus na vida desta igreja, na sua vida? Quantas pessoas estão encontrando a justiça, a santidade, a beleza e a beleza de Deus por meio da sua vida, para que elas permaneçam, se são ovelhas de Cristo, e então glorifiquem a Cristo. Ruth ficou até o fim, até que se acabou a colheita, e tendo acabado a colheita, algo novo se dará. O resgatador já estará à porta para resgatar aquela que foi buscar ajuda, refúgio debaixo das asas de Deus. E então, agora ela tem que esperar que o resgatador faça o que tem que ser feito.